No vídeo de hoje, eu vou dar para vocês uma descrição de personalidade para alguém que tem o Sol natal posicionado no zodíaco de Sagitário pela astrologia helenística. O meu nome é Lucas, eu sou um astrólogo védico e um astrólogo helenístico profissional. Eu sou especializado em compatibilidade amorosa de mapa astral, que não tem nada a ver com sinastria. Essa compatibilidade aqui tem a ver com o Ashtakuta Milan, e eu também sou especializado em medicina do Ayurveda aplicada ao mapa astral. Caso você deseje agendar comigo uma leitura do seu mapa astral, você pode me encontrar pelo endereço de e-mail joitishabrasil@gmail.com. Eu vou deixar o endereço do meu e-mail na caixa de informações desse vídeo. Então, caso você deseje usufruir dos meus serviços, é esse e-mail que você deve me encontrar. Então, hoje eu vou dar uma descrição de personalidade para alguém com o Sol natal posicionado em Sagitário. Então, o que significa o Sol? O Sol representa o nosso espírito. Então, quando o Sol está posicionado em Sagitário, o espírito desse indivíduo vai se expressar pela ótica de Sagitário. Para essa aula, a gente vai trabalhar com o diagrama sul-indiano regular, que é esse que vocês veem aqui na lousa. Esse diagrama é usado na astrologia védica. Só que a astrologia védica se adapta melhor ao pensamento do hinduísmo e do Oriente. E já a astrologia helenística se adapta melhor ao pensamento do Ocidente. E o Brasil se encontra dentro do mundo ocidental. E mais do que isso, a astrologia helenística é a avó da astrologia ocidental moderna. De acordo com a astrologia helenística, se utiliza o zodíaco sideral. Então isso significa que o Sol ingressa na constelação de Sagitário no dia 19 de dezembro e se retira dessa constelação no dia 16 de janeiro anualmente. Então, para você ser considerado sagitariano ou sagitariana, ou mais especificamente, alguém que tem o Sol natal posicionado na constelação de Sagitário, você necessariamente tem que ter nascido entre 19 de dezembro a 16 de janeiro. Se você não nasceu nessa data, você não é de fato sagitariano pela astrologia helenística. E caso o seu Sol esteja na constelação de Sagitário, o zodíaco de Sagitário é representado nesta caixinha aqui, e o grifo de Sagitário é uma flecha, e essa flecha é mais especificamente a flecha do centauro Crotos. E as iniciais do Sol são representadas por SO. Então, um Sol na constelação de Sagitário, ele deve estar dentro dessa caixinha. Então, como é que é a expressão de um espírito sagitariano? Sagitário é o zodíaco que representa a verdade. Então, um Sol sagitariano é alguém cujo espírito veio destruir todas as mentiras. E os ambientes associados a Sagitário são, primeiramente, as estepes, os planaltos, os currais de cavalos e também os estacionamentos de phaetons. O que são phaetons? Phaetons são, como se chama no grego helenístico, uma carruagem. Ai, Lucas, mas hoje em dia não se usam mais carruagens. Então você pode ler um phaeton como se fosse um carro.
os carros que são utilizados atualmente, mas na antiguidade são os phaetons. E esses ambientes sagitarianos remetem à região das estepes pôntico-cáspias, localizadas no leste da Europa, na cultura de Yama, no que atualmente é a Ucrânia. Só que na mitologia grega não existia uma Ucrânia, existia as estepes pôntico-cáspias. E esse lugar, do que hoje é a Ucrânia, é o lugar de origem da civilização indo-europeia. Os sagitarianos são os destruidores das mentiras, que são contadas de gerações em gerações, e elas precisam ser destruídas, essas mentiras. Então você vai ouvir muita gente dizendo por aí que a origem da civilização indo-europeia vem da África, o que é uma mentira. Não vem da África, vem da Ucrânia. É um absurdo dizer que a origem do cabelo loiro e do olho azul vem da África. Intuitivamente é uma mentira. Outra mentira é dizer que a origem da civilização indo-europeia vem do Adão da Suméria, o que é uma outra mentira, porque o Adão da Suméria é semítico. Uma outra mentira é dizer que a origem da civilização indo-europeia vem da etnia drávida da Índia, o que é uma outra mentira, porque as línguas drávidas não são línguas indo-europeias. E os nazistas da Alemanha também jogaram uma outra mentira dizendo que a origem da civilização indo-europeia vem da Alemanha, por isso que a Alemanha supostamente teria licença para exterminar os judeus, o que foi uma outra mentira. A Segunda Guerra Mundial foi uma grande encenação nazista que foi abalada e destruída pela União Soviética. Então, o que é hoje a Ucrânia é o que na época da Segunda Guerra Mundial era a União Soviética. Então, o verdadeiro lugar de origem da civilização indo-europeia vem das estepes pôntico-cáspias do leste da Europa, no que hoje é a Ucrânia. Então, os sagitarianos são pessoas que adoram as estepes, porque elas são planaltos, são um lugar perfeito para você montar e correr com um cavalo em alta velocidade, porque é um solo que é plano, e você também pode utilizar phaetons ou carruagens puxadas por cavalos, porque a roda vai poder girar perfeitamente numa estepe, e porque o terreno não é acidentado. Para você conquistar o coração de um sagitariano, a melhor maneira de conquistar um coração de um espírito sagitariano é fornecendo de presente para o sagitariano amado um phaeton puxado por cavalos, ou simplesmente dar um dote de cavalo ou de égua para esse sagitariano, porque o cavalo, ele é o símbolo do Sol, que é justamente do que nós estamos falando, do Sol em Sagitário, e o Sol se chama astronomicamente de Hélio ou Apolo, sendo que Apolo é reencarnação de Hélio. E os phaetons puxados por cavalos também são um outro símbolo do Sol. E o Sagitário é um zodíaco de polaridade masculina e do elemento fogo, que muito se afina com a energia do Sol. Então, no sânscrito védico, se diz que o Sol posicionado em Sagitário provoca mudita avastá, que significa literalmente o sentimento de lisonjeio. Na astrologia védica, existe um sistema dos sentimentos da vergonha, que é conhecido em sânscrito védico como o sistema de Laditadi Avastas. São os sentimentos da vergonha, e o primeiro sentimento de um Sol em Sagitário é o sentimento de lisonjeio, porque Sagitário é regido pelo Júpiter. E o Sol gosta do Júpiter e vice-versa. O Júpiter gosta do Sol. Então,
Quando o Sol está posicionado num zodíaco jupiteriano, ele se sente lisonjeado porque ele está num zodíaco amigo, que fala a língua do Sol. Então, no início da criação, Sagitário é muito ligado na origem de Deus, na origem da criação, na origem do Criador. Então, o nome do Criador na mitologia grega é Jesus Cristo, que também é o nome do Criador no cristianismo, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é reencarnação de Phanes, sendo Phanes a primeira emanação da mônada, que é o Ser Supremo. E Jesus Cristo também é uma outra emanação da mônada. E antes do Criador se tornar um Criador manifesto, no caso, a mônada, o Criador não manifesto, quando ele se manifesta no corpo físico humano, ele se torna o mônade encarnado. Então, antes de Phanes se tornar o mônade encarnado, ele primeiramente precisava escolher quem vai ser o pai e a sua mãe na forma humana. Então, o Phanes reúne Hidros e Tétis, que significa em grego helenístico, o Hidros significa a água e Tétis significa matéria, significa o barro. Então, na união entre a água e o barro se forma o primeiro humano macho e o primeiro humano fêmea. O macho se chama Aion e a humana fêmea se chama Ananke. Então, eles são os pais de Phanes. Quando o Phanes escolhe os seus pais, eles originalmente estavam nas estepes pônticas, onde hoje fica a Ucrânia. Então eles migraram das estepes pônticas da Ucrânia para uma região chamada Fórum Boário, no que é atualmente o Fórum Boário, onde atualmente está a cidade de Roma, que é a capital da Itália. E mais especificamente dentro da cidade de Roma existe um outro país, que é uma cidade-estado chamado Vaticano, que é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. E sendo Jesus Cristo a reencarnação de Phanes, é por isso que a sede da Igreja de Cristo ela está dentro da cidade de Roma, mais especificamente no Vaticano. Tem uma razão histórica por isso. Então, quando o Aion copula com Ananke, o primeiro lugar que eles nascem vai ser os filhos de Aion e Ananke nascem mais especificamente no Fórum Boário, dentre eles o Phanes, à beira do rio Eridanos. E o Phanes canta em todas as notas musicais. O canto de Phanes é tão maravilhoso que ele encanta até mesmo seres citônicos, como Nix e Erebor. E o Phanes também toca uma lira. É por isso que na constelação de Sagitário tem catasterizada a lira. Ah, Lucas, mas a lira não tem relação com Orfeu? Sim, mas é porque Orfeu é reencarnação de Phanes. Então, o que fica mais encantado com a música de Phanes é o éter, também chamado de Akmon, sendo que Zeus é reencarnação do éter, ou Akmon. Sagitário rege lugares de cerimônias de casamento, porque é nessa parte onde o Phanes aceita o éter como sendo o seu Erastes. Então eles têm um relacionamento romântico, afetivo, e para conquistar o coração do Phanes, o éter presenteia Phanes com um phaeton puxado por cavalos. É por isso que os ambientes de Sagitário são phaetons puxados por cavalos, ou estacionamentos de carruagens. Então os sagitarianos eles são fascinados por andar de carruagem puxado por cavalo, ou simplesmente andar andar a cavalo. Só que o phaeton puxado por cavalo não foi o único. Zeus, no caso, a primeira encarnação de Zeus é Éter, Akmon. Éter não foi o único quem
presenteou Fanes com um Phaeton puxado por cavalos. O próprio Aion também presenteou Fanes com um Phaeton puxado por cavalos, mas Aion é originalmente o pai de Fanes, então ele não poderia ser o Erastes de Fanes, porque tinha aí um obstáculo. Então o Éter, ele tinha algumas outras qualidades, como por exemplo, ele era o colonizador da Etiópia, que a palavra Etiópia na África, Etiópia vem de éter, na verdade, porque é um lugar onde sempre tem verão. E além disso, o Éter também presenteia Fanes com um viveiro de pintos e um galo e uma galinha. Isso faz Fanes ficar totalmente apaixonado por Éter e aceita ser o Eromenos de Éter. Não conformado, o Aion vai até o Trígono, que é a região da ilha da Sicília, no sul da Itália. O Trígono é uma região vulcânica que é perfeita para forjar armas e munições. E é exatamente isso que Sagitário rege. Ele rege ambientes de venda de armas e munições. E então, normalmente, os sagitarianos, eles têm munições e armas em casa. E o Aion é quem forja no Trígono a primeira lâmina que o Aion vai utilizar no Esparagmos, ou no Homofagos, ou na canibalização de Fanes. E esse ato bárbaro do canibalismo do cadáver de Fanes acontece na região do Fórum Boário, dentro de uma caverna à beira do Eridanos. É por isso que Sagitário rege lugares de sacrifício. Só que o sacrifício aqui, originalmente, foi o próprio sacrifício de Fanes. Então, Fanes é o primeiro mártir. É por isso que Jesus Cristo é a reencarnação do Fanes, porque Jesus também é um mártir. E a caverna vai ser o palco de sempre encenar essa história do canibalismo e dos Esparagmos de Fanes, numa religião de mistérios que nasceu dentro do Fórum Boário, chamada de mitraísmo. Então, o tema central dessa religião de mistério chamada mitraísmo, o Sagitário é muito ligado em religiões de mistério, inclusive. Essa religião de mistério chamada mitraísmo, ela sempre encena o Esparagmos de Fanes. É por isso que se mostra Mitra em estátuas helenísticas como sendo o matador de um boi, porque não mais, só bastou o sacrifício humano de Fanes, não precisa fazer um sacrifício humano de um eunuco novamente. Ao invés de fazer um sacrifício humano, se utiliza um bezerro. Então se abate o bezerro para comer a carne do bezerro. Essa questão da encenação do martírio de Fanes, ela vai ser revivida no cristianismo, porque Jesus é a reencarnação de Fanes, na crucificação de Jesus. Então, para reviver a crucificação, não precisa crucificar um eunuco novamente, basta aceitar a hóstia como sendo o corpo de Cristo, ou beber do vinho como representando o sangue de Cristo. O mitraísmo originalmente era isso. Não se mata um eunuco, mas se come da carne de um bezerro, e a carne daquele bezerro é como se fosse a carne de Fanes. Fanes é o homem que tem uma cabeça humana e uma cabeça de bezerro. Antes de ser assassinado por Aion, o Fanes ordena que os Cíclopes, que eles são filhos do Éter e de Gaia, que amarrem o Aion e os outros que participaram do Esparagmos numa prisão no Cáucaso, e coloque Aetos para diariamente se alimentar da carne de Aion preso nos grilhões no Cáucaso. É por isso que na constelação de Sagitário estão localizados os Cíclopes, que eles são gigantes, um tanto aberrantes, de um olho só, mas eles são de boa índole, porque eles obedecem a Fanes. E é por isso que em Sagitário também está caracterizada a constelação de Aetos, que é o que se chama em grego helenístico de águia, porque o Aion diariamente era visitado por uma
águia que comia do seu fígado. Muito parecido com o que no futuro vai ser a história de Prometeu, acorrentado no Cáucaso, também, que vai ter essa águia comendo o fígado dele. E os Quíclopes ou Cíclopes são os construtores de templos, o que seria um franco-maçom, que é um construtor de templos, um arquiteto. Só que essa franco-maçonaria dos Quíclopes nada tem a ver com o judaísmo, isso aqui é puramente helenístico. Os Quíclopes vão construir um altar chamado de Heraion, que fica situado em Foce del Sele, perto da cidade de Nápoles, no sul da Itália. Então é no Heraion onde está narrada a história do Esparagmos e do Homofagos de Fanes. É por isso que os sagitarianos eles são fascinados por altares. É muito comum na casa de um sagitariano ter pelo menos um altar. Só que o altar aqui na atualidade seria um altar dedicado a Jesus Cristo, sendo Jesus, como eu falei, reencarnação de Fanes. E após a morte de Fanes, Fanes vai reencarnar como Zágrio, que é a segunda emanação da mônada, do ser supremo. Zágrio também vai ter o mesmo destino de sofrer o Esparagmos, só que dessa vez de Cronos, sendo que Cronos é reencarnação de Aion. E a terceira encarnação da mônada é o Dionísio, sendo Dionísio reencarnação de Zágrio e Jesus Cristo reencarnação de Dionísio. Existe esse homem chamado Técio, que ele é famoso pela história de matar o Minotauro no labirinto de Dédalo, na ilha de Creta. O Dionísio vai se casar com uma mulher que foi abandonada por Técio, mais especificamente a Ariadne. A Ariadne foi abandonada por Técio na ilha de Naxos. É uma ilha grega. E a Ariadne é filha de Creta e de Minos. E Minos é filho de Zeus e da Europa, que é uma princesa fenícia. O que novamente remonta ao fato de que o Éter, originalmente, ele é o colonizador da Fenícia. E Zeus é reencarnação de Éter, ou Acmon. É por isso que existem alguns filhos de Zeus que vão nascer nessa região da Etiópia ou da Fenícia. Então, os sagitarianos eles são muito interessados em colonizar terras estrangeiras, e mais especificamente no período pós-colonial, os sagitarianos são muito interessados por viagens em terras distantes. Viagens para países estrangeiros onde eles possam desenvolver e cultuar-se, educação. Sagitário rege o ensino superior, então é nessa região do Egito, da Fenícia, onde estava a biblioteca de Alexandria. Então os sagitarianos viajam em busca de bibliotecas, como a biblioteca de Alexandria, atrás de conhecimento, a biblioteca de Pérgamo. Do casamento entre a Ariadne e o Dionísio gera-se o Quéramos, o que novamente remonta ao fato de que Sagitário rege ambientes de casamento. Então, os sagitarianos eles adoram frequentar casamentos. Eles adoram ir no casamento e eles, quando vão se casar, eles querem que o casamento deles seja a cerimônia de casamento, que tenha uma grande festa. Que tenha muita diversão, muita música. E o Dionísio e a Ariadne vão ter um filho chamado Quéramos, que ele é o fabricante de cerâmicas que são utilizadas para servir vinho e álcool e bebidas alcoólicas em geral, porque Dionísio é considerado o inventor do vinho. E assim como o pai de Dionísio, que é Zeus, sendo Zeus reencarnação de Éter, Zeus era colonizador e o Dionísio também era colonizador, só que ele era mais especificamente o colonizador da Índia, que na época não estava no subcontinente indiano, mas sim numa região chamada Afeganistão, que é onde Dionísio fundou a cidade de Dionisópolis,
com o intuito de introduzir a produção de vinho dentro da Índia, entre os povos arianos e iranianos. É por isso que Sagitário rege lugares de venda de álcool, porque o Dionísio de fato se juntava com seu séquito, mais especificamente o Eagro, que era do séquito de Dionísio, que o Eagro amava Dionísio como se fosse seu próprio filho. E de fato o Eagro vai ser no futuro pai de uma das encarnações da Mônada. Então o Dionísio amava vender vinhos na Índia, amava vender vinhos e bebidas alcoólicas em terras distantes. É por isso que os sagitarianos amam álcool, eles amam beber cerveja, eles amam beber vinho, e quando eles estão bêbados eles ficam mais artísticos e gostam de ouvir música, assistir sarais, espetáculos, eles gostam de aplaudir, eles se sentem de bom humor e fariam coisas que eles não fariam se estivessem sóbrios, como por exemplo uma investida sexual. E quando o Dionísio vai à Índia, ele vai ser assassinado junto com o Eagro pelo séquito de Indra. Então, depois desse assassinato, o Dionísio vai reencarnar como sendo Orfeu, filho de Eagro e Calíope. E o Sagitário rege ambientes frequentados por jovens, porque Sagitário tem relação com crianças pequenas, com netos, porque esse signo é regido por Júpiter, que o nome grego é Zeus, então Zeus rege crianças pequenas e netos, porque o Orfeu é neto de Zeus. Então os sagitarianos amam frequentar lugares onde tem jovens, mais especificamente onde tem adolescentes, como por exemplo concertos musicais de bandas de adolescentes, em que a maioria da plateia são adolescentes. Então eles entram na fase adulta se comportando ainda como adolescente, mas é bom, eles têm um espírito jovial. Então, lugares de jogos, por exemplo, parques, lugares frequentados por crianças e adolescentes são os lugares que eles gostam de frequentar. O Sagitário também rege currais de cavalos. Então, é muito comum essas pessoas elas fazerem amizade com quem é da fazenda e tem currais de cavalos que eles vão ter a oportunidade de montar cavalos. Existe um centauro chamado Crotos, que ele é filho de Pan e Eufeme, e o Crotos, diferentemente da maioria dos centauros que eram agressivos, canibais, bêbados, incivilizados, o Crotos ele era fino e civilizado, e ele aplaudia o Orfeu quando Orfeu cantava e tocava a lira. Porque Orfeu, como eu falei, é reencarnação de Fanes, e no início Fanes também conseguia cantar em todas as notas e tocar o instrumento da lira. Então o Orfeu herda essa característica de Fanes, só que o Orfeu ele é mais do que somente um cantor e um artista, um músico, ele também é um bardo e um trovador. O bardo ou um trovador é alguém que conta histórias sagradas, como por exemplo as histórias da origem do Espírito Santo, de Ai e o Pneuma. Então as pessoas que são sagitarianas, elas são fascinadas por bardos e por trovadores, por pessoas que são contadores de histórias envolvendo a origem do Espírito Santo. Eles amam estar em sarais ou lugares em que você conta história ou você está na plateia aplaudindo. Os sagitarianos são excelentes em apreciar pessoas de talentos, então eles estão sempre aplaudindo, porque Crotos, que está caracterizado em Sagitário, ele sempre aplaudia o Orfeu, e o Orfeu é o Eromenos de Calais, que o Calais é a reencarnação de Cronos. E as ninfas do séquito de Dionísio, que são as Mênades, não aceitam a relação entre Orfeu e Calais, e as ninfas fazem o esparagmos e o esquartejamento do corpo de Orfeu com um machado. Então, depois que o
Orfeu é assassinado, ele é transformado num cisne. É por isso que a constelação de Quíquinos, catasterizada em Aquário, é a morada de Fanes, só que Fanes também tocava a lira, assim como Orfeu, e a lira está catasterizada em Sagitário, fazendo referência a Orfeu. Então existe uma conexão entre o Fanes e o Orfeu. E quando o Orfeu reencarna como sendo o Ganimedes também tem muita semelhança com o Fanes, mas no caso específico do Ganimedes, ele vai nascer na cidade de Troia, na Anatólia. E o Calais, já idoso, repara que o Ganimedes é reencarnação do falecido Orfeu, que era o Eromenos de Calais. Então, por conselho de Afrodite, que inclusive tem um relacionamento com Ascânio de Troia, e gera-se o Enéas, que ele é um importante aristocrata de Troia, a Afrodite vai aconselhar que o Calais ofereça um Phaeton puxado por cavalos para o Ganimedes. E o Zeus vai copiar essa estratégia e também oferecer um dote de cavalos e de carruagem puxada por cavalos para Ganimedes, com adicional de uma ninhada de pintos, um galo e uma galinha, para ficar ainda mais charmoso. E o Heracles também entra para jogo para ser o Erastes de Ganimedes, só que não ofereça nada, porque o Heracles é, na verdade, um ladrão de Phaetons e um ladrão de cavalos. Assim como no início da cosmologia o Fanes escolheu o Éter, ou o Aquimon, o Ganimedes, que é a reencarnação de Fanes, vai escolher o Zeus, que é a reencarnação do Éter ou do Aquimon. O Zeus vai levar o Ganimedes agora como sendo o seu Eromenos e o seu copeiro pessoal, que serve as bebidas para Zeus. Então é por isso que os sagitarianos, eles amam copas, eles amam ser servidos álcool. Então, se você deseja conquistar um coração de sagitariano, sirva uma cerveja ou um vinho para ele ou para ela, que vai cativá-lo. E a Hera se sente ciumada e mata o Ganimedes com um punhal no abdômen. É o assassinato de Ganimedes que de fato vai gerar e desencadear a guerra de Troia. Então, como vocês podem ver, Sagitário é o lugar que é o ambiente de guerras, de conflitos. E quando ocorre o assassinato de Ganimedes, vai acontecer de um membro da tribo dos Lápitas. Os Lápitas, eles são filhos de Apolo e de Stilbe. Esse Lápita é chamado Pirito, que vai se unir a Técio, o mesmo Técio que abandonou Ariadne no passado, para raptar a Helena de Esparta, muito antes do Paris no futuro raptar a Helena de Esparta. Os Dioscuros, que são Castor e Pólux, eles são irmãos da Helena de Esparta. Castor e Pólux, eles são famosos por serem pugilistas e por lutarem em arenas. Então, uma outra coisa que os sagitarianos são fascinados é por lutas, boxing e também brigas usando os punhos, arenas ou ringues. Então, pode ter uma época deles que eles podem lutar em ringues por esporte, ou eles podem ser grandes apreciadores de ringues e de lutas em arenas. E de mesmo gastar dinheiro com esse tipo de entretenimento. Pois bem, então os Dioscuros, eles vão recuperar a Helena de volta para Esparta. Como punição, vai acontecer a mesma coisa com o Pirito, o Lápita, porque quando o Pirito vai se casar com Hipodâmia na Tessália, uma coisa interessante sobre a Tessália, que fica dentro da Grécia, é que é a única região, assim, a região mais evidentemente sagitariana dentro da Grécia é a Tessália, porque na Tessália existem estepes, planaltos, e é o lugar perfeito para você andar a cavalo ou andar com um Phaeton puxado por cavalo. Então, mais especificamente na Tessália, onde o Pirito, o Lápita,
vai se casar com a Hipodâmia, e na cerimônia de casamento vai ser convidado um centauro chamado Euritião. Então, quando o Euritião enche a cara, ele dá a louca e rouba a noiva, a Hipodâmia. Isso causa a centauromaquia, em que os lápidas saem vitoriosos. Com a ajuda de Técio, o perito sai vitorioso nessa guerra. Então, os sagitarianos podem ter um problema relacionado a álcool, de quando eles gostam tanto de álcool, de cerveja, de vinho, mas só que se eles beberem cerveja ou álcool demais, eles podem enlouquecer, de ficar assim com a sua libido, com um tesão completamente descontrolado, a ponto de ir para um casamento de um primo e roubar a noiva do primo no dia da cerimônia de casamento. É lógico que isso vai terminar em desgraça. Então, cuidado com o álcool, sagitarianos, porque álcool em excesso pode terminar em situações trágicas, em situações dramáticas. Quando a Helena se torna mais velha, vai acontecer o famoso rapto da Helena de Esparta, que nesse caso especificamente vai ser o Paris de Troia. Veja bem, a mesma Troia em que o Ganimedes no passado havia nascido e o Zeus havia raptado o Ganimedes da cidade de Troia. Então, mas dessa vez agora vai ser o Paris de Troia quem vai raptar a Helena de Esparta e levar para Troia, para ser agora sua mulher. Isso vai despertar a fúria do Menelau, que é o marido da Helena, e no casamento de Helena e Menelau, Menelau fez com que vários espartanos, vários dánaos e aqueus fizessem um juramento de sempre proteger aquele casamento. Então os sagitarianos, eles são fascinados por cerimônias ou reuniões em que tem que ter um juramento de lealdade. E o Odisseu, que é um dos que fez esse juramento para proteger Helena, vai carregar para a guerra de Troia o Aquiles, que é uma das emanações da mônada, do ser supremo, sendo que Ganimedes é reencarnação de Aquiles e Jesus Cristo é reencarnação do Aquiles. Mas o Aquiles só vai entrar na guerra de Troia pelo fato de que o Heitor de Troia, que é o irmão do Paris de Troia, vai matar, empalado, o Patroclo com uma lança, quando o Patroclo dá a louca de ir lá em Troia enfrentar os troianos. E o Patroclo é reencarnação de Calais, e o Patroclo é o Erastes de Aquiles. Então foi só pelo assassinato de Patroclo que o Aquiles de fato resolveu entrar na guerra, mas não para reaver a Helena, porque a Helena era indiferente para Aquiles. O Aquiles queria, na verdade, ela matar o Heitor de Troia. E quando o Aquiles vai até a Anatólia, ele confunde a cidade de Troia com uma cidade do lado de Troia que se chama Pérgamo, que é nessa cidade onde vai ser construído o altar de Zeus. Vou explicar mais adiante o que é esse altar. Então, quando o Aquiles chega em Pérgamo, ele tenta matar o Téléfo, que é o filho de Héracles e de Auge. Só que o Téléfo esclarece que ele não matou o Patroclo, que quem matou o Patroclo foi, na verdade, o Heitor de Troia. Então o Aquiles vai até Troia e consegue matar o Heitor e amarra o seu cadáver na traseira do seu phaeton puxado por cavalos e sai arrastando o cadáver do Heitor pelo solo de Troia. O irmão de Heitor, que é o Paris, mata o Aquiles arremessando uma flecha no seu calcanhar esquerdo. E o Aquiles morre. Interessante é que Sagitário, ele tem um símbolo literalmente de uma flecha, nesse caso aqui é a flecha de Paris. E o Filotectes mata o Paris também com uma flecha envenenada pelo sangue da Hidra. E o Menelau finalmente consegue recuperar a Helena, trazendo a Helena de volta para Esparta e termina a guerra. Então, como vocês podem ver, o sagitariano ele pode fazer guerra por diversos motivos. Então não faça guerra. A melhor a solução para o sagitariano é fazer como o Orfeu, que pregava o vegetarianismo e a não violência.
Quando o Sol está posicionado em Sagitário, isso provoca o que se chama no sânscrito védico de swapita avastha, que significa sonolento. Então, por que o Sagitário ele pode ter uma aparência sonolenta? Porque ele gosta de se embriagar, para esquecer os problemas, gosta de beber álcool para esquecer frustrações amorosas, por exemplo. Como é que está a guerra ideológica sagitariana nos tempos modernos? Pelo fato de que Jesus é reencarnação de Fanes, o movimento protestante do cristianismo aceita Jesus Cristo como sendo reencarnação de Fanes, e o catolicismo apostólico romano não aceita Jesus Cristo como sendo reencarnação de Fanes, porque o catolicismo não aceita a reencarnação, apenas o protestantismo cristão. Então, no final da história é o protestantismo que está certo, porque a reencarnação é a verdade e a ressurreição é, na verdade, uma ilusão, é uma mentira. Então, para o sagitariano saber qual é a posição correta para se tomar espiritualmente, o sagitariano ele é muito preocupado com como eu agir corretamente perante Deus, de acordo com a verdade. Então a verdade é essa, a metempsicose é na verdade o que acontece no pós-morte, porque Jesus Cristo é quem faz a psicostasia dentro do Hades. Jesus é a reencarnação de Fanes, originalmente na mitologia era Fanes quem fazia a psicostasia ou o juízo final dentro do Hades. Então, quando ocorre a morte do corpo físico, o nosso alma se torna espírito e um psicopompo de descessão leva o espírito para dentro do Hades através da catábase, e dentro do Hades acontece a psicostasia ou o juízo final. Por exemplo, no livro de Apocalipse de João, se comenta que é Jesus Cristo quem faz a psicostasia dentro do Hades. Após feito o juízo final, o psicopompo de ascensão conduz o espírito de volta para o mundo dos vivos através de uma anábase, que é quando acontece a reencarnação ou a metempsicose da alma para um novo corpo. Então, o que ocorre no pós-morte não é ressurreição, é de fato reencarnação. Então, essa é a minha descrição de personalidade para o Sol em Sagitário. São pessoas lisonjeadas e elas são pessoas sonolentas, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Muito obrigado pela atenção, nos vemos na próxima. Tchau!